Sejam bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou Dan Torres. Tema de hoje: quais são os tipos de fibras musculares e a sua grande importância? Antes de mais nada, antigamente acreditava-se, apesar que hoje em dia muitas e muitas pessoas ainda acreditam nisso, acreditavam-se que as fibras tipo 1 eram de cor vermelha e as fibras tipo 2B eram de cor brancas. E as fibras tipo 2A, que ficava entre os dois, era uma mistura de vermelho com branco, dando ali uma cor rosada. Isso se deve porque, assim, quando eram coletadas amostras de fibras musculares, e essas amostras eram colocadas no recipiente para se observar com microscópio, eram jogados reagentes químicos, né? Para a pessoa conseguir, o químico, né? O cientista conseguir visualizar as fibras e suas características, inclusive as cores. Esse reagente químico que jogava nas amostras é que faziam a cor ficar branca, ou vermelha, ou rosado. Então, na verdade, depende do tipo de reagente. Pois tem reagente que as fibras ficam de cores iguais, ou tudo vermelho, ou tudo branco. Então, na verdade, as fibras não têm cores diferentes. E sim, dependendo do reagente químico que você coloca nas amostras e olha através do microscópio, aí sim elas apresentam cores diferentes. Fibras tipo 1 são fibras menores, mais oxidativas e que são mais voltadas para esportes de resistência. Grande exemplo como esportes de endurance, né? Essas fibras utilizam o oxigênio para produzir força e também são fibras que têm baixa velocidade de contração e também baixa capacidade de produzir força. Fibras tipo 2A são fibras mistas, também conhecidas como fibras tipo X, né? Então são fibras maiores, que são parcialmente oxidativas e parcialmente glicolíticas. Elas são mais voltadas para esportes que têm principalmente como característica a explosão, né? Explosão é um conjunto de força mais velocidade. Então, por exemplo, esportes como 100 metros rasos no atletismo, né? Ou na natação, 100 metros, 50 metros, entre outros. Então, essas fibras, elas ficam entre resistência e força. São fibras que têm maior velocidade de contração. Fibras tipo 2B são fibras maiores e que são, em grande maioria, glicolíticas. Ou seja, são mais voltadas para esportes principalmente de força e hipertrofia. Ou seja, as que mais nos interessam, né? Então, por exemplo, fisiculturismo, entre outras modalidades que eu já vou falar aqui para vocês. Essas fibras elas têm mais estoque de creatina e são fibras que também têm maior velocidade de contração. E com relação às fibras tipo 2B, os strongmen são os reis dela, né? Afinal de contas, essa modalidade exige do atleta que ele tenha bastante fibras com maior velocidade de contração e também maior capacidade de produzir força. Na sequência, vem os basistas, né? Que a modalidade deles é levantamento terra, supino e agachamento. E também tem os levantadores olímpicos. Então, esses também precisam muito da fibra tipo 2B. Dos esportes de exercícios resistidos, os fisiculturistas estão entre os que mais têm fibras do tipo 2B. Todos nós temos esses três tipos de fibras. Porém, todos nós temos uma inclinação a ter mais fibras tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, né? Então, impossivelmente vai ser igualitário. Então, vamos supor, 33,3% tipo 1, 33,3% tipo 2A, 33,3% tipo 2B.
Quando chegamos próximo dos 50%, aí nesse caso temos uma maior presença das fibras mistas, né? Que são a 2A, ou seja, fica entre fibras tipo 1 e tipo 2B. Então eu vou dar aqui um exemplo. Suponhamos que nós temos mais fibras do tipo 2A. Porém, a gente vai ter uma maior inclinação a fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2B. Uma outra coisa interessante que, independente se nós temos no corpo como um todo maior presença de fibras tipo 1, tipo 2A ou tipo 2B, os nossos músculos têm predominância de fibras diferentes. É isso mesmo. Varia de músculo para músculo. Exemplo, um indivíduo pode ter mais fibras do tipo 2B no peitoral. Nas costas, ele porventura tem mais fibras tipo 2A. E nos membros inferiores, aí vamos dar como exemplo o quadríceps, ele tem mais fibras do tipo 1. Então você vê que varia bastante. E esse mesmo indivíduo que tem mais fibras tipo 1 nos quadríceps, ele pode ter mais fibras tipo 2A nos gastrocnêmios, nos sólios, na panturrilha como um todo. Por isso que na musculação é fundamental focar os músculos fracos, né? Para gerar proporção corporal entre os membros e, consequentemente, um corpo harmonioso. A influência dos tipos de fibras no treino são... Então vamos lá, exemplo. Um indivíduo que tem mais fibras tipo 1, ele vai ter mais facilidade para fazer mais repetições em uma série, também com uma cadência maior, né? Ou seja, a velocidade, em vez de fazer uma repetição em 3 segundos, 4, ele consegue em 6, 7, porém com uma carga de peso mais baixo. Quem tem mais fibras tipo 2B consegue fazer uma série com mais carga, porém com menos repetições e com uma cadência menor, ou seja, uma velocidade menor. Quem tem mais fibras tipo 2A, aí acaba ficando entre os dois. Ou seja, um número de repetições razoável, carga de peso razoável e também uma cadência razoável. Agora, pessoal, tem mais uma coisa bem interessante sobre as fibras. Mas antes que eu me esqueça, algumas pessoas ainda me perguntam se eu ainda dou aulas de personal trainer. Porque como elas sabem que geralmente eu dou muita assessoria esportiva, e também trabalho bastante, né, fazendo os vídeos para vocês aqui no YouTube, Instagram, dou palestras, né? Então vamos lá. Continuo dando aulas de personal trainer, porém hoje em dia eu dou menos aulas, né? Até mesmo porque essas outras tarefas me consomem bastante tempo e são bastante prioritárias, né? Mas em alguns momentos do ano, sempre acaba abrindo uma ou duas vagas, né? Então, caso vocês estejam interessados, né? Estou aqui para poder os ajudar no máximo possível a você chegar no seu objetivo da melhor forma, no menor tempo possível e sem lesões, é claro. Aqui na descrição você vai encontrar um link que tem o meu site, lá você vai encontrar as informações sobre o meu trabalho, tem os meus contatos de WhatsApp, pode mandar direct no Instagram, e lá eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem, entre outras. Então, uma coisa bem interessante é que as fibras são mutáveis. Exemplo, se determinados músculos do nosso corpo houver maior predominância de fibras tipo 1 e fizermos um treino com menos repetições e mais carga, essas fibras do tipo 1 passarão a se transformar parcialmente em fibras tipo 2A. E o exemplo de forma oposta é, se determinados músculos do nosso corpo têm maior predominância de fibras tipo 2B e passarmos a fazer um treino com mais repetições e menos cargas, essas fibras tipo 2B passarão, uma boa parte delas, a se transformar em tipo 2A. E se determinados músculos do nosso corpo houver maior predominância de fibras tipo 2A, elas passarão a se transformar uma boa parte em fibras tipo 1 ou tipo 2B. Pergunta: dá para se saber
Qual a predominância de fibras em um ser humano? Sim, é possível, mas não compensa, né? Porque é somente através de biópsia. E também, além de não compensar, né? Imagina tirar um pedaço ali do seu músculo, né? Além disso, o Brasil não faz esse tipo de exame. Então, teria que verificar quais os países que têm essa autorização para fazer esse tipo de exame. Mas, pessoal, dá para descobrirmos através de observarmos, né, nos observarmos desde criança, né? Se nós temos, por exemplo, mais resistência, ou velocidade, ou potência, ou força. Com isso, já dá para saber qual é a nossa predisposição genética com relação às nossas capacidades físicas. Através dessa descoberta, podemos investir em nossa genética, em um esporte que obteremos um maior rendimento. Com relação aos exercícios aeróbios, então, por exemplo, daqui como exemplo, esteira, bicicleta, etc. Obviamente, quem tem mais fibras tipo 1, né, essa pessoa ela consegue fazer por mais tempo essa atividade, ela consegue manter uma velocidade mais alta por mais tempo e ela também se cansa menos. Porém, pensando somente na velocidade máxima de um exercício aeróbio, e vou colocar como exemplo a esteira, quem tem fibras tipo 2A são os que mais levam vantagem. Pois conforme eu havia falado anteriormente, essas fibras têm como característica principal potência, que é o conjunto de força mais velocidade. Os maiores velocistas do mundo, na modalidade 100 metros rasos, são os que têm maior predominância de fibras tipo 2A. E, dando um grande exemplo disso, é o maior recordista da história, ele mesmo, Usain Bolt. E para finalizar, tem duas coisas importantes. Clica aqui nesse vídeo, que é um vídeo que eu falo por que a maioria das pessoas tem dificuldade em hipertrofiar as panturrilhas. Lá tem muita informação bacana, dicas, né? E também a segunda coisa que eu queria falar para vocês é, como sempre, né? Se inscrevam no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. E também aproveitando, ativem o sininho do YouTube, pois assim vocês vão sempre estarem por dentro das novidades que eu preparo aqui para vocês, com tanto amor, carinho e dedicação. Então já sabem, né? Vamos que vamos para cima!